Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, René Jesus voltando para o Mengão. Guilhermo Varela, quase jogador do Fla. O Wallace, infelizmente, mais distante do Mengão. E goleirão rubro-negro indo para a Europa. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar nesta manhã de sexta-feira com vocês, né? Flamengo tem jogo contra o Avaí no Campeonato Brasileiro, provavelmente, né, não teremos o mesmo time, que deu um show, que fez uma exibição de gala contra o Juventude, ganhando por 4-0 lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E aí, meus amigos, ontem, até por curiosidade, eu resolvi fazer um teste. Eu ontem assisti todo o jogo do Atlético Mineiro contra o Cuiabá e metade do jogo do Palmeiras contra o América Mineiro, né? E aí é o seguinte, né? Levando-se em conta que são os 3 clubes mais ricos do Brasil, jogando com times mais ou menos ali na faixa da zona de rebaixamento, teoricamente, você poderia esperar desempenho parecido dos 3 clubes, o que absolutamente não aconteceu, né? O jogo contra o Atlético Mineiro contra o Cuiabá, o resultado de 1-1 foi injusto. Aí você vai perguntar assim, o Atlético merecia ter ganho o jogo? Não, o Atlético merecia ter sido goleado ontem, né? A quantidade de gols perdidos pelo Cuiabá foi uma coisa excepcional, né? O zagueiro do Atlético, o Igor Rabelo, só ele salvou 2 bolas em cima da linha, né, de gols quase já comemorados pelos atacantes do Cuiabá. No finalzinho, o Atlético, com o Allan Kardec, que volta ao futebol brasileiro, fez 1-0, mas, né, seria um resultado extremamente injusto, porque o Cuiabá jogou muito mais, pressionou o Atlético Mineiro, foi muito mais time, e no final, para que a justiça fosse feita, o Cuiabá empatou o jogo. De novo, né? É um time milionário contra um time que está na parte de baixo do campeonato, né? Teoricamente, né, como o Flamengo fez com o Juventude, que brincou com o Juventude, fez 3-0 com 17 minutos e depois enfileirou chances de gol perdidas, 27 chutes a gol o Flamengo deu no jogo contra o Juventude. Dentro das mesmas proporções, o Atlético Mineiro empatou com o Cuiabá e poderia sair goleado. Aí eu vou falar do jogo do Palmeiras. O primeiro tempo eu não prestei muita atenção, né? O Palmeiras foi levemente superior, mas o América, o Everton, fez grandes defesas. O América poderia ter muito bem ali vencido o jogo também. Foi um jogo de igual para igual. O Scarpa entrou no segundo tempo, fez um golaço. Até ali, chances para o Palmeiras, assim, monstruosas, não tiveram. E no último minuto, meu amigo, eu convido a você a procurar esse lance na internet. O gol que o jogador do América Mineiro perdeu no último minuto, sozinho, sem goleiro, a 5 metros da linha do gol. A 5 metros da linha do gol. Né? 5, 10 metros, debaixo do gol. Ele sozinho, o jogador do América toca a bola, passa pelo goleiro Everton e ele consegue o mais difícil, que é chutar para fora. Ou seja, né, o Palmeiras ganhou, abriu 9 pontos perante o Flamengo de novo, mas tranquilamente seria um empate, né? Não foi uma dominância do Palmeiras. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal, e as pessoas ainda não estão percebendo, o Flamengo de Dorival voltou a ser o melhor time do Brasil. Esse Flamengo de Dorival, ele é muito superior ao Palmeiras e muito superior ao Atlético Mineiro. Mas lá na frente, você não tem medo de falar isso, lá na frente.
joga de novo e perde. Meus amigos, futebol, ganhar e perder é a contingência do jogo, por isso se chama jogo. Porém, em termos de desempenho, de entrega do que esses times entregam dentro de campo, o Flamengo ele não está nesse momento superior. Ele é nesse momento muito superior aos nossos dois maiores rivais aí, pelo menos no campo financeiro. Não há comparação. E aí eu volto a falar para vocês, infelizmente, né, nós podemos não ser campeões brasileiros em função da total cegueira da diretoria em manter um treinador que estava afundando o Flamengo. Trouxe o Dorival Júnior, mudou da água para o vinho. Né? Ah, você é chato, fica falando do PS já foi embora. Meus amigos, nas Copas tudo zera quando começa uma nova eliminatória. No brasileiro, não. O Flamengo não é campeão do brasileiro. De uma forma até tranquila esse ano, o Flamengo poderia ser campeão brasileiro de uma forma tranquila, só não é em função do hashtag fechado com Paulo Souza. Flamengo, se no Campeonato Carioca tivesse trocado o treinador para o Dorival ou para qualquer outro treinador, o Flamengo hoje seria líder do brasileiro com sobras. Por quê? Porque o time do Flamengo é anos-luz melhor do que esses caciques aí do futebol, Atlético Mineiro, Palmeiras, com todo respeito. Eu estou me baseando nos jogos que eu vejo. Né? Não há nada demais no futebol do Palmeiras e muito menos no futebol do Atlético Mineiro. Eu queria saber a sua opinião, meu amigo. O Flamengo está a 9 pontos do líder. O Flamengo, se tivesse o Dorival Júnior desde o início, estaria a 9 pontos do segundo colocado. Né? Seria o líder desse campeonato, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Infelizmente, a incompetência do passado e parte da torcida, incentivada por alguns influenciadores, a demonizar os jogadores do Flamengo e a enaltecer um treinador que não tinha a menor condição de atuar com a camisa do Flamengo, né, fez com que o Flamengo abrisse mão aí do Campeonato Brasileiro, que, na minha visão, com esse time hoje, seria campeão com sobras. Né? E aí, meus amigos, ainda existe um outro problema, né? Primeiro, de negociação dos jogadores. Né? Os jogadores estão saindo e os dirigentes do Flamengo não estão repondo as peças na velocidade que o Dorival precisa. Vale a pena lembrar, já saiu o William Arão, não vem ninguém ainda para o lugar. Eu vou falar mais sobre isso. Saiu o Andreas Pereira, estavam ali confiantes no Wendel. O Wendel deu uma pernada no Flamengo. E aí, esta situação ela se agrava ainda mais porque existe um plano do Dorival para rodar o elenco e manter a intensidade na maratona dos jogos. Né? Então, assim, eu tenho questionado muito que, apesar de enaltecer muito o trabalho do Dorival, a escolha dele, que parece que está sendo feita em conivência com a vice-presidente de futebol, de colocar um time reserva. A grande verdade é essa. O Flamengo joga aos fins de semana com o time reserva. E aí, aqui no jornal O Terra, né, o Lucas Pessoa traz aqui uma teoria. Né? Em alta, o treinador rubro-negro adota rodízio e usa todos os jogadores de linha do elenco. Nos últimos 8 jogos, foram 7 vitórias e apenas 1 derrota. Dorival Júnior tem um plano. Em meio a intensa maratona de jogos, o treinador tirou o Flamengo da crise e devolveu o ânimo à torcida para o resto da temporada. Por trás das classificações e das vitórias recentes, uma estratégia bem definida: rodar o elenco e assim manter a alta intensidade da equipe em todas as partidas. Os frutos dessas estratégias são visíveis. Em uma sequência de 8 jogos nos últimos 25 dias, o Flamengo teve um aproveitamento impressionante, com 7 vitórias e apenas 1 derrota. E tinha gente que defendia o Paulo Souza com 40% de aproveitamento. Eu não sei aonde está esse flamenguista, aonde está esse queridão agora. Cadê você, queridão? Você que vinha aqui no chat, fechado com o Paulo Souza, deixa o homem para trabalhar, com esse elenco pode vir o Guardiola. Né? Que final triste para você, hein, amigo?
1-0 sofrido para o Corinthians, foi a única derrota. Nesse período, o clube avançou de fase na Copa do Brasil, Libertadores, além de se aproximar dos líderes do Brasileirão. Desde a vitória de 3-0 sobre o América Mineiro, Dorival utilizou todos os 25 jogadores de linha do elenco. Algumas decisões foram determinadas por suspensões ou lesões de titulares, casos de João Gomes e Rodrigo Caio. Mas, no geral, o treinador adotou uma postura de rodar o elenco, descansando os principais atletas e dando chances para todos mostrarem serviço. O único jogador que não saiu do campo nos últimos 8 jogos foi o goleiro Santos. Em grande fase na meta rubro-negra, ele somou todos os 720 minutos disputados pela equipe no período. Entre os atletas de linha, por outro lado, apenas Thiago Maia, 596, e Rodinei, 533, e Gabigol, 521, ultrapassaram os 500 minutos jogados. Equilíbrio nos números e intensidade alta. Se não bastasse apenas entrar em campo, quase todos os jogadores de linha do Flamengo foram titulares pelo menos uma vez desde 25 de junho. A única exceção é Everton Cebolinha, que estreou contra o Juventude na última quarta-feira. Deve ser titular no domingo agora contra o Avaí, lá na ressacada. Além de facilitar a gestão do grupo, o rodízio adotado por Dorival Júnior se reflete no equilíbrio da minutagem dos jogadores e na intensidade constante nas partidas. Algo importante para o estilo de jogo do Flamengo. Acho que temos que ter calma com isso. O time ideal é relativo. Todos os jogadores estão participando. Nas últimas partidas, todos os jogadores do elenco, com exceção dos goleiros, participaram. Todos iniciaram pelo menos uma partida. Titularidade, eu acho que é isso, disse o Dorival após a goleada sobre o Juventude. Com o duelo contra o Atlético na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil, a tendência é que o Dorival mantenha a rotatividade na partida contra o Avaí no domingo. Nomes que jogaram pouco ultimamente, como Mateuzinho, Fabrício Bruno, Lázaro e Cebolinha, devem receber chances na ressacada para tornar o quadro de minutagem ainda mais equilibrado. Vamos dar uma olhada no quadro? Vamos lá, ó. Santos, 720 minutos, esse jogou todo. Rodinei, 533, jogou demais. Né? O Mateuzinho, 187 minutos. O Mateuzinho precisa de mais minutagem. Ayrton Lucas, que é o reserva, 413 minutos. Já Felipe Luiz, 318. Na zaga, galera, o campeão é o Léo Pereira, 432 minutos. Né? Seguido do Davi Luiz por 339, e muito de perto com o Gustavo Henrique, por 337. Com menos minutos estão Pablo, 180, Fabrício Bruno, 112, Rodrigo Caio, 41, mas o Rodrigo Caio em relação à contusão. No meio-campo, Thiago Maia tomou cartão amarelo, já não vai jogar. É um dos jogadores com mais minutos, né? Até porque foi vendido o Arão, né? 596. João Gomes, 464. Arrascaeta, 442. Everton Ribeiro, 437. Vitor Hugo, 237. Diego Ribas, 186. Andréas Pereira, que já saiu, 165. Matheus França, 93. E o William Arão, que já saiu, 37 minutos. Na frente, Gabigol, o que mais jogou, 521. Pedro, 484. Marinho, 231. Vitinho, 191. Lázaro, 162. E Everton Cebolinha, 45 minutos. Ou seja, né, o Dorival tem trazido uma filosofia para o Flamengo de rodar o elenco. Eu, sinceramente, queria entender o que aconteceu realmente com a preparação física, né? Se a pandemia mudou alguma coisa em relação à condição fisiológica dos jogadores. Eu estou acostumado a ver time titular em todo jogo e as mudanças serem naturais do jogo. Mas vou respeitar, né? Vou respeitar aí, está dando certo, né? Quem sabe aí contra o Avaí a gente vai ver um time totalmente diferente. E um dos grandes problemas do Dorival é o seguinte: jogadores vêm saindo e jogadores não estão chegando, né? Saiu o Arão para que tivesse aí uma reposição, até agora nada. Saiu o Andrés Pereira para ter uma reposição, agora nada. E o Flamengo tem perdido zagueiros, né? Flamengo recusa a primeira proposta do Fenerbahçe por Gustavo Henrique, né? O rubro-negro deseja pelo menos 3 milhões de euros pelo zagueiro. Depois da demorada negociação entre Flamengo e Fenerbahçe por William Arão, outra novela está prestes a se iniciar
entre os dois clubes no mercado da bola. Desta vez, o personagem principal é o Gustavo Henrique. O time de Jorge Jesus fez uma proposta pelo zagueiro, mas o Mengo recusou a primeira investida dos turcos de 2,5 milhões de euros. O clube rubro-negro deseja pelo menos 3 milhões de euros. Além do valor abaixo do esperado, a forma de parcelamento também não agradou o Flamengo. Uma nova proposta é aguardada para os próximos dias. Gustavo Henrique e Fenerbahçe já estão acertados para um vínculo de 3 anos, porém o clube turco precisa entrar em um acordo com o Mengo. O zagueiro vê com bons olhos a ida para a Europa, já que nunca atuou no velho continente. No entanto, o camisa 2 da Gávea não vai forçar a saída, né? Isso repercutiu lá na Turquia também. Enfim, eu já contei a história para vocês. O Kim Min-jae, que é um dos craques do time do Fenerbahçe, zagueiro da seleção sul-coreana, foi negociado, né? O Jorge Jesus ficou tiririca da vida, né? E aí os dirigentes do Fenerbahçe estão correndo atrás da contratação de um zagueiro para substituí-lo, né? E aí, né, na Turquia, o assunto Gustavo Henrique está em voga ali todos os tempos, né? Como a gente viu na matéria anterior, Gustavo Henrique é o terceiro zagueiro que mais jogou, que mais vem jogando. Léo Pereira e Davi Luiz são os titulares dos que mais jogam. Logo ali, juntinho com o Davi Luiz, é o Gustavo Henrique que mais joga. Então, assim, o Flamengo já tirou, sem a devida reposição do Dorival Júnior, já tirou Andreas Pereira, William Arão e Gustavo Henrique. Será que realmente tem que vender o Gustavo Henrique? Eu vou dar minha opinião aqui para vocês. Eu não venderia agora, não. Escreva aqui nos comentários, é muito importante a participação de vocês, né? E aí, falando em confusão, falando em jogador, pessoal, eu trouxe uma matéria especial da Bola, né? O jornal A Bola, que diz o seguinte, né? O Everton Cebolinha atuou aqui pelo Benfica, né? Estreou na última quarta-feira com a camisa do Flamengo. E aí essa matéria é muito interessante aqui. O Everton foi para um clube em que no passado uns meses, o presidente foi preso. Carlos Alberto Soares, pai de Everton Cebolinha, explicou em entrevista à ESPN por que o extremo brasileiro não ter vingado no Benfica. Everton foi contratado pelas Águias ao Grêmio em 2020 por 20 milhões de euros, acabando de já sair nesse desfecho para o Flamengo por 13,5 milhões de euros, que pode chegar a 16 milhões em bônus. Na entrevista, o pai do internacional brasileiro apontou algumas culpas ao balneário do Benfica, considerando o partido. O Everton queria ir para o Benfica, tinha o sonho de jogar na Europa. A estrutura do clube é uma das melhores do mundo, mas a adaptação do Everton não foi boa, tanto a nível familiar como no Benfica. Chegou a um clube onde, passado uns meses, o presidente foi preso e o balneário estava dividido. Ele sentia isso e via-se na imprensa. Estava numa equipa pouco entrosada, explicou Carlos Soares, revelando razões que levaram Everton a optar pelo Flamengo. Uma mudança até poderia ter se concretizado mais cedo. Surgiu interesse no início do ano, mas ele, nessa altura, nem quis ouvir. Ainda tinha a Liga dos Campeões, a final da Taça da Liga e o campeonato. No final da época, sim, disse-me que iria voltar para casa para jogar no Flamengo. Agora está feliz, quer recuperar a boa forma e sonha estar no Mundial do Catar, declarou Carlos Soares. Pois é, pessoal, a saída do Everton Cebolinha, volta e meia, chama a atenção aqui dos portugueses, né? Por quê? Porque foi um jogador que houve um investimento muito grande do Benfica e se tinha uma grande esperança, né? E, infelizmente, a grande verdade é que o Everton Cebolinha não deu certo aqui em Portugal, não conseguiu jogar e fazer aí, mostrar todo o seu futebol na Europa. A gente espera que no Flamengo ele consiga aí, achar o melhor futebol que há 2 anos foi esquecido por ele. Meus amigos, mas aí joias da base do Flamengo são sempre olhados com muito carinho pelos clubes da Europa. Goleiro do Flamengo desperta interesse de clubes no exterior. Olha aí. Sem espaço no clube, o arqueiro Gabriel Barbosa foi emprestado para o Sampaio Corrêa.
Em meio a muitas contratações e um elenco recheado de opções nos setores, o Flamengo acaba tendo que emprestar alguns jogadores formados na base. É o caso de Gabriel Batista, atuando pelo Sampaio Corrêa, o arqueiro de 24 anos, entra no radar de times de Portugal e dos Emirados Árabes. O vínculo do atleta com o mais querido vai até dezembro desse ano. Emprestado para ganhar rodagem e adquirir experiência, Gabriel Batista vem sendo um dos destaques do time do Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Na última terça-feira, inclusive, o arqueiro defendeu um pênalti na etapa final do embate, decretando a vitória do seu time por 1-0 sobre o Londrina. Ao todo, o goleiro soma 8 partidas pelo Bolívia Querida. Cria do Ninho, Gabriel Batista estreou pelos profissionais em 2018 e acumula 9 títulos pela carreira do rubro-negro. 3 cariocas, 2 brasileiros, 2 Supercopas, 1 Libertadores e 1 Recopa. Pelo mais querido, o arqueiro soma 27 jogos no time profissional, sendo 15 em 2021, onde foi a temporada que mais atuou. No atual elenco, o Flamengo conta com Santos, Hugo Souza e Diego Alves na meta rubro-negra. Com isso, o goleiro acabou virando uma quarta opção no plantel. Enquanto o futuro do Gabriel segue indefinido, o Flamengo, com o Santos no gol, se prepara para o próximo adversário. Então, assim, meus amigos, eu quero dizer o seguinte, né? Segundo essa matéria aqui, deixa eu dar os créditos aqui, da coluna do Fla, né? O Gabriel Barbosa já tem propostas aí de clubes. Barbosa não, Gabriel Batista já tem propostas de clubes aqui de Portugal, não estou sabendo, e da Arábia Saudita também. Queria saber de você, seria legal o Flamengo vender mais um jogador? E aí, pessoal, eu trouxe ontem com quase exclusividade aqui para vocês, e mais um jogador que deve sair do Flamengo é o Vitinho, né? Ontem foi amplamente difundido ali que o Vitinho não renovará contrato com o Flamengo. Acho que existe uma perseguição, tá certo, né? O cara, antes de entrar em campo, né, parte da torcida já o vaiando, fizeram com que fosse tomada a decisão dele não renovar. E parece que o São Paulo pode ser um destino do Vitinho agora. Mesma situação, né? O Flamengo vai indo bem, a diretoria do Flamengo vai se desfazendo dos jogadores. Que hora que o Flamengo vai contratar? Que hora que o Flamengo vai trazer novos jogadores para o Flamengo? E aí é o seguinte, né? A gente está na expectativa pelo Wallace. Ontem, né, fomos à festa aí, quando vimos que o Wallace não estava jogando no amistoso contra o Bayer de Leverkusen com a camisa da Udinese, né? Mas eu pesquisando os jornais italianos, eu descobri o seguinte, mas as operações de saída não estão concluídas. Espera-se que Gerard Deulofeu, que hoje é pai pela terceira vez aos 28 anos e voou para a Espanha para ajudar a companheira. Ele voltará no sábado com a esperança que a negociação com o Napoli, isso aqui não entra muito não, né? Mas assim, é o diretor de futebol da Udinese. Mas o diretor brasileiro, o Wallace, também está na balança. A oferta do Flamengo gira em torno de 7 milhões de euros, ou seja, né, aqui na Itália já dizem que a oferta do Flamengo não é de 6, como estão dizendo no Brasil, e sim de 7. O nicho da Udinese, mas no fim de semana eles devem definir sim ou não. Enquanto isso, o Wallace ontem, dado o início do time titular do Leverkusen, que perdeu devido à fadiga muscular. Ou seja, eu quero trazer aqui para vocês, muita gente achando que foi pela negociação. Não, a explicação oficial foi que o Wallace não jogou em função de fadiga muscular, né? Tá na hora do Flamengo, assim, o Flamengo está cedendo jogadores, né? Enfim, pode perder Gustavo Henrique, eu já falei mais cedo. Perdeu Arão, perdeu Andrés Pereira, pode perder Vitinho. Meus amigos, para jogar revezando o time como faz o Dorival, tem que contratar jogadores. E ontem, galera, a galera foi ao delírio quando Sebas Giovanni trouxe o seguinte: solo faltam detalhes para Guillermo Valera ser jogador de Flamengo. Dizendo o seguinte, que o uruguaio Guillermo Varela
estava aí em negociação com o Flamengo. Lateral direito, o Flamengo precisa de lateral direito, só tem Rodinei e Mateuzinho, né? E hoje, jogador chegou a falar no último final de semana sobre um possível adeus ao clube russo. O Flamengo está forte no mercado de transferência e tem menos de um mês para fechar as contratações desejadas para o restante da temporada. Segundo a ESPN do Uruguai, o rubro-negro está por detalhes para anunciar o lateral direito Guilhermo Varela. O atleta, no entanto, há poucos dias garantiu que permanecerá no Dínamo de Moscou. Alvo do Flamengo, o lateral direito atuou 90 minutos no empate de 1-1 contra o FK Rostov, da Rússia, pela primeira rodada do Campeonato Russo. Depois da partida, ao ser questionado sobre uma possível saída do Dínamo, ele respondeu: eu vou ficar, ainda tenho contrato com o Dínamo, estou pronto para jogar aqui a temporada inteira. Sim, eu estou pronto. Está aí, meus amigos, o Guilherme Varela. Muita gente falou ontem, né? Esse jornalista trouxe no Twitter, levou um alvoroço, mas é mais um jogador que, teoricamente, diz que vai cumprir contrato com o Flamengo, né? O Guilherme Varela é um daqueles jogadores que muito cedo foi vendido pelo futebol uruguaio, foi vendido ao Peñarol, ao Manchester United. Só que no Manchester United mesmo ele nunca jogou. Foi emprestado ao Real Madrid B, jogou por lá, foi emprestado ao Eintracht Frankfurt, foi emprestado de novo ao próprio Peñarol, né? Jogou pelo Copenhague e agora está no Dínamo de Moscou. É assim, estilo Andreas Pereira. Jogador que se esperava muito, mas na hora de mostrar mesmo, acabou não tendo tanto sucesso assim na carreira, o sucesso que se esperava dele. 29 anos, valor do passe mais ou menos avaliado em 2,5 milhões de euros. E aí, amigo, você gostaria de ter Guilhermo Varela na lateral direita? Coloca aqui nos comentários. Vamos subir esse like, galera. Vamos subir esse like. É muito importante a participação de vocês. Meus amigos, eu trouxe ontem, ninguém trouxe, porque eu não disse qual era a fonte, né? E vou trazer de novo. O Flamengo está em negociação com o Renier Jesus para a volta. É o único canal que está falando isso. E aí, essa notícia saiu na Inglaterra também, né? Essa notícia também saiu na Inglaterra hoje. Gigantes brasileiros do Flamengo estão avaliando a possibilidade de recontratar do Real Madrid Renier Jesus nesse verão. Segundo a reportagem do jornal espanhol, vou dar a dica aí para os coleguinhas estarem dando a notícia também, dizendo qual é a fonte. Mas, enfim, Renier Jesus é alvo de interesse do Flamengo por uma possível mudança na janela de transferências do verão. A perspectiva brasileira enfrenta um futuro incerto no Real Madrid após um período de empréstimo abaixo do esperado com o Borussia Dortmund. Renier Jesus era assunto da cidade quando chegou ao Real Madrid vindo do Flamengo, há mais de 2 anos. A mídias especialistas brasileiros comparavam o jovem meio-atacante a Kaká, o que significa que ele tinha um hype em torno naquela época. Mas, quando a emoção desapareceu 2 anos depois, com o jogador de 20 anos passando um período de empréstimo esquecível de 2 anos no Borussia Dortmund, o Real Madrid esperava ver um rápido progresso quando o Renier se juntou ao time alemão, considerando a reputação do mesmo clube de preparar jovens para jogarem em clubes de primeira classe. Mas Renier somou apenas 741 minutos em 39 jogos pelo Dortmund, marcando o gol e dando uma assistência. O atacante brasileiro está de volta ao Real Madrid, mas seu futuro está sobre uma nuvem de incerteza, já que ele não tem vaga na equipe principal. Éder Militão, Rodrigo Góes e Vinícius Júnior estão atualmente ocupando a vaga de 3 jogadores fora da unidade europeia, o que significa que o Real Madrid terá que emprestar Renier novamente, se não o vender permanentemente. O jovem de 20 anos chamou a atenção de vários clubes da Europa, já esteve interessado em se mudar para o Benfica, mas os gigantes portugueses já não estão mais interessados em assegurar os serviços de Renier.
outras equipes mostraram inclinação em contratar Renier, mas seu próximo destino deve ser o seu ex-clube, Flamengo. As façanhas de Renier no Flamengo chamaram a atenção do Real Madrid, levando-os a lançar a ofensiva para eles. Mas, embora o jovem prospecto tenha sido uma das piores aquisições do Real Madrid nos últimos tempos, ele pode redescobrir a forma que persuadiu os Los Brancos a contratá-lo. Renier precisa desesperadamente de alguma inspiração na sua carreira instável e retornar ao ambiente familiar para ser o que ele precisa agora. Pode ser o que ele precisa agora. Sem nenhum clube na Europa perseguindo seriamente, a perspectiva do Real Madrid poderá, em breve, estar de volta ao Brasil para juntar-se ao Flamengo, seu ex-clube. É isso aí, meus amigos. Renier Jesus, prata da casa, pode voltar ao Flamengo. Atenção, galera, depois o Renier vai chegar aí e vão dizer, né, que não te avisaram. Segundo vídeo que eu falo falando isso, existe aí, segundo os jornais espanhóis, né, um desejo do Real Madrid de emprestar o Renier Jesus ao Flamengo. Eu queria saber de você. Você gostaria de ver Renier vestindo a camisa rubro-negra? Eu vou dar aqui a minha opinião. Meus amigos, o Flamengo está precisando de jogadores ainda mais com essa mudança de filosofia do Dorival. Então, que venha Renier, venha logo. Meus amigos, estou com uma camisa aqui do Zicão, ali um casaco lindo do Mengão. Você gosta de produtos oficiais do Flamengo, como eu gosto? Eu vou ensinar vocês agora a comprar com enorme desconto. Dá uma olhada aí. Então, vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó. Linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó. 2G, vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó. R$ 299,99, né? Aí primeiro primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. Ok, já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$30 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve eu vou comprar. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, divida com seus amigos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mais tarde, live, vídeo, tudo que você mais gosta. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.